Meus irmãos, Deus colocou uma palavra profética no meu coração para a sua vida esta noite. Essa palavra, irmãos, ela vai realmente surtir efeito na sua vida se você crer naquilo que foi ministrado aqui esta noite, pela palavra de Deus. E nós estamos agora, irmãos, dia 15, de dezembro, chegamos no meio do mês. Daqui a alguns dias nós vamos estar vivendo um novo ano, 2025. E Deus colocou uma palavra no meu coração para a sua vida esta noite, e que você possa, através do Espírito Santo de Deus, receber essa palavra no seu coração. Está em 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, nós vamos meditar nesta palavra e ver o que Deus tem para nos orientar esta noite. Quantos querem viver um ano novo, abençoado aqui esta noite? 2 pessoas, vou perguntar de novo, tá bom? 2 pessoas querem um 2025 abençoado, mas eu vou perguntar de novo, dar uma oportunidade aos irmãos, que eu sei que os irmãos também querem ter um ano abençoado, Quantos querem ter um 2025 aí abençoado aí? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, se você não achou 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, você pode nos acompanhar aqui. Se você encontrou, acompanhe na sua Bíblia e vá arriscando aí, marcando aquilo que Deus falar ao seu coração. Como eu falei, irmãos, é uma palavra profética. Então, como é que a gente vive aquilo que Deus fala nos nossos corações? Nós estamos com a Bíblia aberta. Se Deus fala algo que você sente que é aquilo que Deus está falando no seu coração, para você realizar, para você fazer, ou lhe chamando a atenção a alguma coisa, ou que você precisa melhorar, você vai, marca lá. E se é uma promessa de Deus, você marca aquela promessa que Deus está falando na sua vida, bota a data, coloca a data lá. Minha Bíblia aqui, irmãos, é cheia de promessas e datas, desde o começo da igreja, e hoje eu vejo lá o cumprimento dessas promessas para a minha vida. Então você marca lá, dia 15 de dezembro de 2024, Deus me prometeu isso, Deus falou no meu coração isso, e quando Deus cumpriu, você coloca lá, Deus cumpriu nessa data, e eu vou glorificar Ele, e vou dar o testemunho, amém? No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era, igreja? Reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Deixa eu só fazer uma observação, irmão. Quando ele diz que o seu pai Davi, não é que ele era filho de Davi, de sangue, não. É porque nessa época, irmãos, as gerações consideravam aqueles mais antigos como pais. É como muitas famílias no interior, chegam para o avô, chama de pai, pede a benção, pai, mas ele não era filho direto de Davi, mas Davi era pai dele como o líder, como aquele que começou, como o antigo, que iniciou a família. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhes queimava incenso. Mais uma observação aqui, essa serpente, irmão, se não me falha a memória, está lá em Números, capítulo 20 ou 21, o povo começou a murmurar contra Deus, no meio do deserto, o povo de Deus. Aí Deus permitiu, irmãos, que muitas serpentes, cobras, picassem o povo, e o povo começou a morrer. Até hoje, irmãos, isso simbolicamente, quando a gente tem uma vida de murmuração contra Deus, quando a gente só vive reclamando contra Deus, vai surgir serpente, irmão, para vir perturbar a vida da gente, viu? Então a gente tem que ter cuidado com a murmuração. Então, o que foi que Deus fez? Quando o povo se arrependeu, o líder foi lá, pediu misericórdia a Deus, Deus disse o seguinte: olha, então faça uma serpente de metal, e que aquele que olhar para a serpente vai ser curado.
algumas pessoas pegam essa parte da Bíblia para dizer, então Deus mandou fazer símbolos de idolatria, imagem para adoração. Não, irmão, Deus não mandou fazer isso, não. Aquela serpente, irmão, simbolizava o pecado do povo. As serpentes estavam ali por causa da murmuração do povo. E quando o povo olhava para as serpentes, eles eram curados. Agora, o grande pecado do povo foi justamente esse. Quando eles começaram a adorar a serpente, queimavam incenso. Isso aqui é adoração. Aí Ezequias, quando entrou para restaurar o reino e acabar toda a idolatria, ele mandou destruir aquela serpente que foi feita no deserto. Porque aquela serpente não foi feita para adoração, irmãos. Aquela serpente foi para que as pessoas olhassem para o pecado e se arrependessem e se convertessem e voltassem para Deus. Assim como ela simboliza, assim, é um símbolo de Jesus, porque Jesus também foi levantado, e quando nós olhamos para Ele e reconhecemos o nosso pecado, nós somos salvos de toda a ira divina. Amém? Os irmãos estão compreendendo até aí? Vamos lá. Ezequias, ele fez o que, irmãos? Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Se a gente está com o Senhor, irmãos, nós vamos ter êxito em todos os nossos empreendimentos, tá certo? E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Fique firme com o Senhor em 2025, para que a sua vida possa ser abençoada, irmãos. Amém? Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Samaria foi conquistada. O rei da Síria levou os israelitas para a Síria e os fez habitar em Alá, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, não ouviram nem o fizeram. Amém, irmãos? Pai, eu confirmo a oração do teu filho e ser conosco nesta noite, nesta mensagem, que teu Santo Espírito venha falar nos nossos corações e que todo espírito contrário está repreendido, Pai. Aqui há um povo que te teme, aqui há um povo que te ama e que o Senhor, meu Deus, venha falar aos corações esta noite e mais uma vez o teu nome seja glorificado, que é para isso que nós estamos aqui esta noite, e a igreja diz amém. Queridos, eu comecei a meditar nessa palavra, e algo importante, o Senhor falou no meu coração, sabe que esse é um bom tema para a escola bíblica, a gente estudar os reis de Israel. Eu creio que a gente não estudou aqui ainda, né? Por quê, irmãos? Porque a revelação de Deus, irmãos, ela é progressiva, ou seja, Deus vai se revelando aos poucos para as pessoas. Ele começou, irmãos, se revelando quando ele tira Abraão, e do Abraão ele faz uma nação, porque aquela nação ali, irmãos, ia se comportar de tal maneira que todos que estivessem em volta daquela nação, que é Israel, iam começar a compreender que o Deus daquela nação era um Deus diferente. E aí, a nação de Israel, o povo de Deus, sempre foi abençoado, guardado e protegido, e todos viam que o Deus de Israel era um Deus de poder verdadeiramente. Mas de vez em quando Israel se afastava de Deus. De vez em quando Israel
buscava outros deuses, mas aquela nação foi escolhida para revelar o Deus de Israel. E também os seus reis eram assim. Deus levantava reis sobre a nação, às vezes eram reis piedosos, cheios do temor de Deus, como foi Davi, Ezequias, mas tiveram reis terríveis. O rei de Ezequias, irmãos, foi o rei Acais, um dos mais perversos reis de Israel. Não queria nada com Deus, era cheio de idolatria, adorava outros deuses. E aí, quando Acais morre, o seu filho, apesar, irmãos, eu estou falando de Israel, mas nesse período, irmãos, Israel estava entre dois reinos, por isso que ele fala de Oséias, rei de Judá, Oséias, rei de Israel, e Ezequias, rei de Judá. Mas era o mesmo povo, tá certo? Mas nesse período teve dois reis. Então, meus irmãos, vejam bem, quando Acais morre, aí o seu filho, Ezequias, ele é levantado como rei. E Ezequias, irmãos, ele faz toda a diferença. Ezequias era um rei que foi temente ao Senhor, e o reinado dele, irmãos, foi marcado por uma profunda transformação espiritual. Sabe por que nesse período Judá foi abençoado, Israel foi abençoado? Por causa da transformação espiritual. E quem quer ter um 2025 abençoado, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é ter uma vida espiritual abençoada, firmada, comprometida com o Senhor. Porque, assim como foi louvado aqui, quando a gente está bem com Deus, todas as coisas nos satisfazem. Todas as coisas vão nos satisfazer. O caminho é, em primeiro lugar, ter uma vida agradável a Deus. Então, ele se destacou, irmãos, como um dos reis mais fiéis a Deus. Ezequias foi fiel a Deus em tudo. E ele promoveu, quando ele entrou, ele promoveu uma reforma espiritual tão grande em Israel, irmãos, porque o pai dele encheu de idolatria em todo canto, Acais. E quando ele assumiu o reinado, ele começou a desfazer tudo que o pai dele tinha feito de idolatria. Disse: não, aqui só vamos adorar o único Deus verdadeiro, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Então, nós vamos explorar aqui algumas das aspectos dessa liderança de Ezequias, e como essas atitudes de Ezequias, irmãos, elas podem ser aplicadas na nossa vida cristã, para que a gente venha ter uma vida transformada nesse próximo ano de 2025. A primeira coisa que nós vemos em Ezequias, irmãos, anote aí: o compromisso com Deus. Ezequias, ele entrou tendo um compromisso forte com Deus, e não com os ídolos que seu pai levantou. Então, primeira coisa, irmãos, se nós queremos ter uma vida abençoada em 2025, a gente tem que ter um compromisso sério com Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Porque, irmãos, não basta a gente estar na casa do Senhor assistindo o culto. Irmão, não basta a gente andar com a Bíblia embaixo do braço. A gente tem que ter compromisso com o Senhor, irmãos. A gente tem, quando eu falo compromisso verdadeiro, é onde a gente estiver, irmãos. A gente saber que a gente está andando com Deus, sabe? Sermos verdadeiramente fiéis ao Senhor, sermos leais, comprometidos em todos os momentos, em todos os lugares, com o Senhor nosso Deus. Porque se a gente começar, eu sei que eu estou falando assim, irmão, eu sei que a grande maioria da igreja, irmãos, é assim. Mas quando eu falo assim, irmãos, é porque eu estou com o meu olhar muito ampliado para a igreja de maneira geral. Quando a gente olha para a igreja do Senhor Jesus hoje, irmãos, misericórdia das coisas que nós estamos vendo, irmãos. Eu nunca vi uma fase da igreja, apesar que a palavra de Deus já nos adverte sobre isso, viu, irmãos? O que a palavra diz? Nos últimos dias ia haver falsos profetas, escândalos, tudo isso que nós estamos vendo. Então não é para a gente se assustar, mas como pastor me cabe orientar a igreja o caminho que deve seguir. E eu nunca vi, irmãos, uma fase como essa de tanto líder religioso
pastores brigando em internet, brigando em igreja, brigando em rádio, brigando em todo canto. É a igreja querendo derrubar a outra, é um pastor querendo derrubar. Misericórdia, diga misericórdia. Porque está na fase, irmão, da gente anunciar o evangelho. Porque se a gente está vendo que os últimos dias estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, é porque está próximo a vinda de Jesus. Em vez da gente perder tempo brigando, vamos perder tempo não, ganhar tempo anunciando a palavra de Deus. Aí a gente vê líder brigando com líder, pastor brigando com pastor, meus irmãos, misericórdia. É canal de todo jeito na internet, irmão, só para mostrar os escândalos da igreja, só para mostrar, irmãos, as brigas, só para mostrar a heresia, tudo bem, é bíblico a gente combater as heresias, mas, irmãos, as pessoas estão levando a pagode a igreja do Senhor. Se você quer combater as heresias, você vai lá, mostra a heresia, mostra o que a palavra de Deus diz, ensina ao povo. Mas lá é em estilo de brincadeira, irmão, de piada, Irmãos, isso está um caso sério. E se a gente perder o foco de olhar para Jesus, irmão, a gente não prossegue, a gente não vai adiante. Quem se lembra da história do sapinho? Eu já contei aqui. Essa ilustração aqui, irmão, já é mais velha do que não sei nem o quê. Mas eu vou contar de novo. A corrida dos sapinhos. Os sapinhos estavam lá para a corrida, aí saíram. Saíram e a multidão, ei, vai, sapinho, vai, sapinho. Um corria, um pulava na frente, outro pulava para colar. E aí, irmãos, no meio do caminho, uns dizendo, ixi, rapaz, agora é a parte do deserto, o sapinho vai desistir, vão desistir, vai desistir. Aí os sapinhos iam, e agora é a parte de subir nas pedras, e o sapinho correndo não, pulando, né? Sapo correndo é boa. E aí, irmãos, o pessoal todo tempo acompanhando ali, e dizendo, não, vão desistir, essa área é muito difícil, e os sapos começaram a ir não desistindo mesmo. E um sapinho foi, passou a linha da chegada, o sapinho ganhou, aí todo mundo, rapaz, como que é que ele venceu tudo isso aí? Aí foram entrevistar o sapinho. Rapaz, qual foi a sua tática para você vencer essa corrida? Aí o sapinho, o quê? O sapinho era surdo, irmão. É por isso que ele venceu, porque ele não estava ouvindo os outros dizer, vai desistir, vai parar, não vai aguentar. Os irmãos estão compreendendo? Então, se a gente ficar ouvindo, irmãos, o que as pessoas estão falando em internet, em não sei o quê, que a igreja está assim, que a igreja está assada, a gente desiste, irmão. A gente desiste, porque os nossos olhos têm que estar em quem, irmãos? Duas pessoas sabem que é em Jesus. Eu quero perguntar mais uma vez, nossos olhos têm que estar em quem, irmãos? Jesus, lá para a linha de chegada. As pessoas podem falar o que falar, nós estamos olhando para Jesus, é para Jesus, esse é o segredo. Então, meus queridos irmãos, a gente vê aqui, em primeiro lugar, Ezequias tinha um compromisso com Deus. O versículo 3 diz o quê? Que Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Ele olhava para o exemplo de Davi como homem de Deus, ele tinha zelo pela obra de Deus, pela aquilo que Deus lhe confiou, o reinado, e ele fazia tudo que era certo, irmão, aos olhos de Deus. Não era aos olhos dos homens, não. Era aos olhos de Deus. Era na presença dos homens ou não, era aos olhos de Deus. Aonde ele andava, ele fazia o que era certo, o que era correto. Tá bom? Amém, irmãos? Nossos olhos têm que estar em quem? Tenha cuidado com o celular. Tenha cuidado com a internet. Tenha cuidado com o que você está vendo. Seus olhos têm que estar em Deus. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor é mesmo quando a gente está sozinho nos celulares. Porque as pessoas podem não estar vendo, mas os olhos do Senhor estão. Posso ouvir um amém? Ele iniciou o seu reinado, irmãos, Ezequias, com um compromisso inabalável com Deus.
Ele começou restaurando o culto, porque o culto deixou de ser prioridade na vida daquele povo, porque havia muitos deuses, irmãos. E aí, irmãos, ele restabeleceu o culto ao Deus poderoso de Israel, e também começou a combater a idolatria do povo. E aí, irmãos, esse compromisso com Deus exige de nós algumas atitudes. Vamos lá ver qual é a primeira. Primeiro lugar, para mim ter um compromisso com Deus, isso é uma atitude pessoal. Não é porque fulano está mandando, não é porque fulano está vendo, não é porque fulano está dizendo, não. É porque eu decido a ter um compromisso com Deus sério. É porque eu decido que a minha vida vai ser redigida, vai ser, melhor dizendo, gerida pelo Senhor. É porque eu decido que a partir de agora, eu não quero estar brincando com Deus. Eu quero um compromisso sério com Deus. É como um casamento, irmãos. Ninguém entra num casamento para brincar. Você entra num casamento porque você sabe que vai ter responsabilidades. Você vai ter que ter um novo procedimento. É por isso que, quando nós firmamos uma aliança com Deus, é um compromisso. Da mesma maneira que nós firmamos um compromisso com o nosso cônjuge e temos uma aliança para nos lembrar desse compromisso. E aí, irmãos, Ezequias, ele firmou um compromisso com Deus. Ele tomou uma decisão pessoal. Ele poderia seguir o mesmo rumo do seu pai, mas ele sabia que o correto era ter um compromisso pessoal com Deus e andar em retidão a Deus. Ezequias escolheu servir ao Senhor, apesar da cultura da idolatria que tinha ali. Todo o mundo ali estava, irmãos, idolatrando. Todo mundo tinha esquecido de Deus, não tinha mais culto a Deus. Mas aí Ezequias, irmãos, ele disse, não, eu não vou seguir o que o meu povo quer. Isso é um compromisso pessoal meu. Eu sou o rei e vou ter esse compromisso com Deus, porque ser fiel a Deus é uma questão de escolha. Diga, ser fiel a Deus é uma questão de escolha. Somos nós que escolhemos. Amém, irmãos? Não é ninguém, não. Não, eu caí porque o pastor fez isso, porque o pastor aquilo, porque o pastor não ensina. Não, é pessoal. Cada um de nós vai dar conta diante de Deus. Não porque eu vi acolá, não sei o quê, eu vi isso, o pastor, o fulano ali está fazendo. Não. A decisão tem que ser pessoal, irmãos, é nossa. O compromisso é nosso com Deus. Foi assim que Ezequias, todo o povo estava idolatrando, todo o povo estava adorando outros deuses, mas Ezequias disse, eu não, eu sei o que é correto, eu sei o que meu pai Davi, o exemplo dele, as vitórias que Deus deu a ele, no seu reinado, e eu vou seguir o exemplo de Davi. Eu não vou estar idolatrando nenhum Deus, nenhum outro Deus que não seja o Deus poderoso. E assim, como que se compromete a manter uma casa limpa, mesmo quando todo ao redor ali, irmãos, está em desordem, Ezequias, ele decidiu manter sua vida espiritual em ordem, independente do ambiente à sua volta, independente do que as pessoas estão vivendo. Nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que é um tempo de perdição. É um tempo de perdição, irmãos. Às vezes eu vejo cenas dos dias de hoje, vem logo da minha mente, irmãos, Sodoma e Gomorra. Está parecido, irmãos. É prostituição para todo lado. As pessoas, irmãos, não têm mais temor a nada. As pessoas, meus irmãos, hoje, irmãos, as pessoas não têm mais vergonha de nada, irmãos. As pessoas estão andando nuas aí no meio da rua, estão fazendo sexo aí em todo lugar. Está uma coisa horrível, irmãos. Está uma coisa horrível. Então, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja assim, irmãos, nós devemos ter um compromisso com Deus, que isso não vai fazer parte da nossa vida, não. Ah, mas as pessoas vão dizer, ele é santarrão, ela é santarrona, olha o quadrado, e crente tem que ser quadrado mesmo, irmão. Crente tem que ser quadrado.
Crente tem que ser igual pastel, tá certo? Tem que ser chato, quadrado, mas cheio do óleo do Espírito Santo de Deus. Crente tem que ser igual pastel, quadrado, chato, mas cheio do óleo do Espírito. Ah, mas é quadrado mesmo, porque é sendo quadrado nós vamos para o céu, irmão. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, não. Viu? Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Aquilo que estiver à nossa volta, irmãos, não se deixar contaminar. Vocês já viram a oração que eu faço para as crianças toda a vida aqui? Que as ideologias desse mundo não venham fazer parte da vida dessas crianças. Porque as ideologias do mundo, irmãos, estão uma verdadeira bagunça. Então a gente tem que escolher. Quem se lembra de Josué capítulo 24, irmãos? Josué, eles cruzaram o rio, iam tomar posse da terra, mas já tinha gente do povo, irmãos, querendo servir a outros deuses. Aí Josué vai e diz para o povo: olha, vocês escolhem, porque compromisso com Deus é uma decisão que, irmãos, pessoal. Aí Josué diz: olha, vocês escolhem. Se vocês quiserem servir aos deuses de vossos pais, que ficaram da além do rio, tudo bem. Se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus aqui, da terra que vocês estão, tudo bem. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal, irmãos. Nós devemos tomar uma decisão pessoal de viver para Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor, independente do que as pessoas estão vivendo. Nós devemos tomar essa decisão pessoal, irmão. É isso que Romanos 12:2 nos instrui, irmãos. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Não se conformar com o mundo. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender que Ezequias, para ter um compromisso com Deus, ele tomou uma decisão pessoal. A segunda coisa, irmãos, que ele fez, foi buscar andar em fidelidade a Deus. Andar em fidelidade a Deus. Eu estava comparando a aliança que ele fez de compromisso com Deus com de casamento. E é a mesma coisa, irmão. Se eu firmo um compromisso, eu tenho que ser fiel àquele compromisso. Se eu firmo um compromisso com Deus, eu tenho que ser fiel a Deus. Ezequias foi fiel a Deus e buscou honrá-lo em todas as suas ações. Foi a mesma coisa de Daniel, quando foi levado como escravo. Ele não quis participar, irmãos, dos manjares que o rei quis dar a eles, porque os manjares eram oferecidos a Deus, e Daniel não quis entrar naquela cultura. Ele foi fiel a Deus mesmo numa terra distante, porque ele tinha compromisso com Deus. O compromisso com Deus deve ser algo diário e não circunstancial. Todos os dias, irmão, a gente tem que acordar, fazer aquele devocional, orar a Deus e dizer: Senhor, este dia, mais um dia, abençoa, estende a tua mão sobre a minha vida, e eu quero ser mais um dia um vaso nas tuas mãos e refletir a tua glória aonde eu andar. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz o quê? Ora, além disso, o que requer do dispenseiro é que cada um deles se encontre sendo fiel, seja fiel a Deus, tá certo? Então, decisão pessoal, ser fiel a Deus e ter um coração voltado para Deus. Vou perguntar mais uma vez: quem quer ter um 2025 abençoado? Estou dando a fórmula, tá certo? Quem quer ter um 2025 abençoado, estou dando a fórmula aqui. Porque o coração de Ezequias, irmãos, estava totalmente voltado para Deus. Totalmente voltado para Deus. O coração de Ezequias sempre apontava para Deus, mesmo quando tudo em redor parecia desviado, longe de Deus, distante do Senhor, mas ele estava voltado para Deus. É assim como Davi, que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a vida de Davi estava buscada sempre em fazer a vontade de Deus. É por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque
mesmo que ele errasse e pecasse como ele pecou, porque Davi não era perfeito, era como nós, errava, mas logo ele se arrependia, irmãos, e logo ele voltava para o centro da vontade de Deus. Ele não se demorava, ele não ficava, irmãos, em pecado, não, ele se arrependia logo e voltava para Deus. Nós devemos ter um coração inteiramente devotado a Deus, buscando a sua vontade em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas, não é só em algumas áreas não, irmãos, é em todas, porque tem pessoas, irmãos, que quer dizer, não, aqui eu deixo Deus mandar, mas aqui não, aqui Deus pode governar, mas aqui, isso aqui não pode não, irmãos, é em todas as áreas das nossas vidas. Você se lembra daquela história que Jesus bateu na porta de um rapaz, toque, 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 o rapaz era da igreja, mas sabe como é aqueles crentes, irmãos, que não, um vinzinho não faz mal a ninguém? Já viu esse tipo de gente? Não, só um vinzinho. Aí ele gostava de um vinzinho, sabe? Quando Jesus bateu na porta, aí ele, vixe, rapaz, Jesus, peraí, Jesus, só um momentinho. Fechou a porta de novo, foi lá na cozinha, pegou tudo que era garrafa de vinho, tudo embaixo da pia, escondendo, e pá. Aí Jesus entrou, entra Jesus. Jesus entrou na sala, vamos ficar aqui, Jesus. Não, eu quero ir para ali. Não, mas para cá não, Jesus. Para cá não, Jesus. Só aqui mesmo, aqui é mais arejado, né? Aqui para a cozinha não, Jesus. Que é isso? Vamos ficar aqui na sala, que é mais arejado. Ou quiser sentar ali na cama no quarto, a gente conversa lá, mas aqui na cozinha não. Por quê, irmãos? Porque tinha algumas áreas da vida dele que ele não queria que Jesus se intrometesse, que Jesus não entrasse, que Jesus não viesse dar opinião. E a gente não pode ser assim, irmãos. A gente não pode querer que Jesus governe uma parte da nossa casa e na outra não. A gente tem que se entregar de corpo e alma ao Senhor, se entregar de todo o nosso coração, amar Deus de toda a nossa vida, de todo o nosso coração, de todas as nossas emoções, e assim Deus vai operar nas nossas vidas. Quando a gente diz, Senhor, eu estou completamente na tua mão, eu estou totalmente dependente do Senhor, isso é deixar que Deus venha governar totalmente a nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? Todas as áreas da nossa vida, irmãos, todas as áreas da nossa vida, amém? Nós devemos ter um coração inteiramente devotado a Deus, buscando essa vontade de Deus para nossas vidas, em todas as áreas. O Salmo 119, versículo 2 diz assim, ó: felizes os que guardam seus testemunhos e que o buscam de todo o coração, ou seja, aqueles que têm um bom testemunho, aqueles que deixam Jesus operar nas suas vidas e que buscam a Deus de todo o coração. Então, o primeiro passo de Ezequias foi ter um compromisso com o Senhor. Diga, primeiro, compromisso. Quer 2025 abençoado? Tenha compromisso com Deus verdadeiramente. Segundo, nós devemos, irmãos, manter constante nas nossas vidas uma renovação espiritual, ou seja, nós devemos ver o que precisa ser mudado e ter sempre uma reforma espiritual na nossa vida, para agradar o Senhor. Ezequias, irmãos, a segunda coisa que ele fez para Deus foi uma reforma espiritual em todo ali o povo de Judá. Versículo 4 vai nos mostrar sobre isso. Ele removeu os lugares altos. Deixa eu falar para você compreender o que é esses lugares altos. Onde havia montes, irmãos, se colocavam ídolos, construíam os ídolos nos montes, e os bosques também serviam para oferecer sacrifício aos ídolos. É por isso que tem aquele salmo que diz assim: elevo meus olhos para os montes. Aí o salmista vê um bocado de ídolos, e eles mesmo se perguntam: de onde virá o meu socorro? Como quisesse dizer, é desses ídolos? Mas ele responde: não,
o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os irmãos estão compreendendo? Então, os ídolos eram construídos nos montes. Ele quebrou os lugares altos, quebrou as colunas, também era para ídolos, e derrubou o poste da deusa Será, que eu já falei. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, que eu falei, que ele tinha quebrado porque estavam idolatrando. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso, faziam idolatria com a serpente. Então ele quebrou tudo isso, destruiu os ídolos que estavam nos montes, os bosques que havia lugares para fazer sacrifício. Tudo isso ele desestruturou. Ele disse: não, essa nação, a partir de agora eu sou rei, agora aqui só um nome que vai ser adorado, é o Deus Santo, Deus poderoso, o Deus Criador do céu e da terra. É esse Deus que nós devemos adorar, nenhum outro ídolo, nenhuma outra coisa, não. E essa reforma começou a ser feita, e ele disse: vamos restaurar o culto ao Senhor, acabar com esses outros cultos a ídolos. Ele promoveu essa reforma radical em Judá, e ele destruiu todos os ídolos. Ele fez tudo isso, irmãos, porque ele queria que o povo fosse restaurado espiritualmente. Então a primeira coisa que ele fez foi quebrar os ídolos. Ele tomou essa decisão corajosa, irmãos, corajosa, porque se todo o povo, irmãos, estava idolatrando, e os ídolos estavam lá, e ele vai e quebra, irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? Mesmo que aqueles ídolos já tivessem um valor histórico ou simbólico, ele foi lá e quebrou tudo, irmão. Ele não estava pensando em popularidade, não. Ele não pensou, não, se o povo está gostando e eu quebrar, aí quando o Ibope for fazer a pesquisa, minha popularidade vai lá para baixo, porque eu estou indo contra o povo. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou o seguinte: eu vou fazer o que é certo, reto aos olhos de Deus, e Deus vai me honrar. Deus vai ser comigo, porque eu vou estar glorificando o nome dEle, eu vou estar colocando o nome dEle acima de todas as coisas. Se vão gostar ou não vão gostar, eu não sei, mas o meu compromisso é com Deus, e eu vou fazer. Então, irmãos, se nós queremos um 2025 abençoado, se as pessoas gostar ou não gostar, aonde eu estiver, eu vou ser um canal de Deus, aonde eu andar, eu vou declarar o nome santo do meu Deus. Mas minha família não gosta de crente, mas eu vou glorificar ao Senhor, porque se eu honrar a Deus, Ele vai me honrar, porque se eu colocar em Deus em primeiro lugar da minha vida, todas as coisas me vão ser abençoadas, porque o meu Deus vai ser comigo em todo lugar, porque Deus é maior do que todas as coisas, porque mesmo que as pessoas sejam contra mim, Deus vai ser comigo, e se Deus é comigo, eu já sou mais do que vitorioso. Aleluias! Então ele fez assim, ele não se preocupou com o que as pessoas iam falar. Ele fez, irmãos, como se a gente, irmãos, chegasse na nossa casa. Preste atenção que eu vou falar. O que Ezequias fez aqui, irmãos, foi como se a gente chegasse na nossa casa e começasse a olhar para dentro da nossa casa. Eu vou ver aqui o que está me distraindo, eu vou ver aqui o que está tirando o meu tempo de Deus, com Deus, e vou mudar isso aqui tudinho. Quem já assistiu o filme A Forja, desse ano, né? Benção, né? O menino lá era viciado em videogame, passava o dia em videogame. Aí o chefe dele, que estava discipulando ele, disse: olha, se você quer viver para Deus verdadeiramente, comece a mudar tudo que está tomando o seu tempo para Deus. Quando ele chegou em casa, começou a mudar, ele olhou para o videogame:
Ah, não, Deus, ah, não, isso é brincadeira, o videogame não, né? Aí foi uma luta, porque ele passava o dia no videogame, mas ele tomou a decisão, videogame vem para a caixa, puf, porque a partir de agora o meu tempo é para o Senhor, né? E tem coisas nas nossas vidas, irmão, que estão tomando nosso tempo, desnecessariamente, e a gente tem que tomar uma decisão. O que em 2025, irmãos, vou refazer a pergunta, o que em 2024 tirou o teu tempo com Deus, e que em 2025 você precisa remover, para que você tenha uma adoração ao Senhor? Então a gente precisa fazer isso, irmãos, remover tudo o que nos afasta de Deus. E eu vou ser mais ousado aqui, os irmãos me compreendam, não é só coisas que a gente tem em casa não, irmãos, inclusive amizades que a gente tem, que nos afastam de Deus, e tomam o nosso tempo de estar servindo a Deus. Sabe aquelas amizades que querem sempre nos seduzir para um outro caminho? Essas amizades, irmãos, elas têm 1001 motivos, irmãos, 1001 argumentos para querer nos afastar de Deus. Ah, rapaz, precisa desse negócio de estar na igreja 3 vezes por semana? Ah, rapaz, isso aí já é exagero, isso aí já é fanatismo. Mas a pessoa, às vezes, que diz isso com você, ela vai para o estádio, irmãos, e chega lá 2 horas da tarde para o jogo, 9 horas da noite, e sai de lá do estádio não sei que hora, mas quer que você deixe de vir para a igreja para participar de 1h30 de culto, né? Ah, isso é fanatismo, isso foi lavagem cerebral que fizeram na sua cabeça, não precisa disso não. As pessoas têm esses argumentos, sabe, irmãos, para nos afastar de Deus. E se a gente ouvir essas pessoas, irmão, a gente verdadeiramente vai se contaminar. Mas a gente tem que começar a selecionar as pessoas que nós devemos ouvir. Não sei se você já teve aqueles amigos que só te colocam para baixo. Você já teve aquele amigo ou amiga que você vai dizer assim: ah, rapaz, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça, rapaz. Aí a pessoa vai começar a dizer: ah, rapaz, eu já tive isso aí. Eu já tive isso aí, e vou dizer uma coisa, a vizinha lá de casa morreu porque começou essa dor assim, e começou assado. Aí diz: às vezes isso aí é uma úlcera que tu tem, aí vai subir, dá dor de cabeça. Ah, mas também pode ser o figo, sabe? O figo. E rapaz, tem uma vizinha lá, não sei o que, começou com câncer, começou com uma dor de cabeça assim, era no figo. Está repreendido, Satanás. Fecha essa boca, capeta do inferno. Porque tem gente que a gente começa, meu irmão, vamos selecionar as amizades da gente, irmão, né? Outro dia eu e a minha princesa ali, estava olhando para mim com esses olhos de mel. A gente gosta muito de assistir um canal daqueles de sítio, né, de fazenda, né, lá de Pernambuco, o pessoal que tem lá. A menina tem um canal, irmãos. Eles estão com mais de 100 mil inscritos. E a menina, esses dias, chorando, desabafando, que não queria mais ter canal, não. Por quê? Porque ela foi filmar a filha dela, que tinha levado para o médico. A bichinha estava com um quadro de virose. Aí o pessoal começaram a comentar: não, esse negócio aí, você manda fazer um exame de sangue, que isso aí pode ser, como é aquele câncer que dá no sangue? Leucemia. A mulher se desesperou. Que tanta gente ruim é essa, rapaz? Eu levei a menina no médico, eu sei o que a minha filha tem. O pessoal querendo que a menina tenha câncer no sangue. Eu não quero mais canal, não. Né? Rapaz, misericórdia. Então tem essas pessoas, irmãos. Então a gente tem que selecionar as pessoas, irmãos, que a gente tem que ter nas nossas vidas. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que só em você sentir a presença dela, sente a paz de Deus,
porque sempre vai ter uma palavra profética para a vida da gente, porque sempre vai ter uma palavra de Deus para a gente, porque sempre vai ter uma palavra de ânimo. Por mais que as coisas estejam ruins, irmãos, aquela pessoa vai dizer, vai dar certo, continua firme, continua crendo em Deus, eu estou orando, nós vamos vencer, porque maior é o nosso Deus. É essas pessoas que nós devemos ter na nossa vida, irmão. Pessoas que, então a gente tem que remover essas coisas, irmãos. Remover no sentido, irmãos, de saber selecionar o que a gente quer para as nossas vidas. Gideão, irmãos, também foi assim. Ele foi chamado para derrubar o altar de Baal, que era um poste sagrado lá da sua própria família. Ele derrubou, irmãos. E nós precisamos eliminar tudo em nossa vida que se torna um ídolo, irmãos, nas nossas vidas, que toma o nosso tempo com Deus, rouba a nossa adoração a Deus. É por isso que João 5,21 diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Tem muita coisa que está virando ídolo na nossa vida e tomando nosso tempo para com Deus. Misericórdia, já estudei. Vamos em frente. Eu vou para o terceiro ponto, senão não dá tempo. Terceiro ponto. Então, em primeiro lugar, irmãos, compromisso com o Senhor nosso Deus, amém? Diga, compromisso com Deus. Segundo lugar, irmãos, reforma espiritual para 2025. Se a gente tem um compromisso com Deus, vamos reformar aquilo que não está agradando o Senhor. E terceiro e último lugar, meus irmãos, quem quer ter um 2025 abençoado? Pronto, a gente tem que ter confiança completa em Deus, mesmo em meio às crises. Porque, irmão, não vai deixar de ter crise, porque não vai deixar de ter dificuldade, porque não vai deixar de ter luta em 2025. Se eu estivesse dizendo para você que 2025 ia ser só vitória, eu ia estar mentindo. Agora, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que se nós andarmos assim, irmãos, nós vamos vencer todas as lutas e dificuldades e vamos ter vitória nas nossas vidas. Amém? Então, irmãos, aí no versículo 5 e 6, veja o que foi que aconteceu com Ezequias. Ezequias confiou no seu exército. Foi isso? Ezequias confiou em todo o dinheiro do seu reino? Não. Ezequias confiou em quem, irmãos? No Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Será que ele confiava em Deus, hein? Rapaz, vou dizer uma coisa, viu? Porque antes dele e depois dele, ele tinha verdadeiramente confiança em Deus. Ele tinha uma confiança inabalável, irmão, em Deus. E é isso que nós devemos ter, irmãos. Mesmo diante, irmãos, de ameaças do poderoso exército assírio, ele, irmão, se recusou a fazer aliança com essas nações pagãs. E ele confiou, sabe em quem, irmãos? Na intervenção de Deus. A Síria cercou eles. Eu não vou receber carta do rei de Síria, não. Eu confio no Senhor, meu Deus. Nós vamos ter momentos assim em 2025, que vamos estar cercados, sem saber para onde a gente vai nos mover. Se olha para um lado tem luta, se olha para um lado tem outra, se para cá tem luta, mas o importante é que a gente tenha confiança em Deus. Porque se a gente for, irmãos, crentes que têm fé e confiança em Deus, não importa as lutas que vier, meus irmãos, não importa as batalhas que vier, porque nós vamos vencer, porque maior é o nosso Deus, porque Ele é grandioso, porque Ele é poderoso, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Deus que nos dá a vitória pelo seu poder. Aleluias! A gente tem que confiar na intervenção em Deus, irmãos.
A confiança mesmo em meio ao perigo. A confiança de Ezequias foi testada quando o rei da Síria, quem se lembra do Senaqueribe, começou, irmãos, a ameaçar, a invadir Judá. 2025, vai aparecer muito Senaqueribe, com cartas de derrota para nossas vidas, mas você vai se portar como Ezequias. Pode pegar a sua carta e voltar, porque eu confio e a minha vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Eu não vou aceitar a carta de Senaqueribe na minha vida, cartas de derrotas, cartas de caminhos que levam para baixo. Não, a minha vida está nas mãos de Deus, irmãos. Por mais que eu venha passar luta, por mais que eu venha passar dificuldades, eu sei que os caminhos de Deus são melhores do que os meus caminhos. Se eu confio nele, eu sei, irmãos, que isso é um processo, e ao final desse processo, Deus, ele vai se revelar, e ele vai estar me mostrando o que é melhor para a minha vida, ele vai me dar o que é melhor para mim. Davi, irmãos, enfrentou Golias. Agora preste bem atenção, como é que a gente tem que se portar. Ele confiou no Senhor. Quando Davi foi enfrentar Golias, olha como é que a gente vai se portar em 2025, olhe para mim. O gigante estava lá, todo o exército estava olhando para quem? Para o gigante. Todo o exército estava morrendo de medo, todo o exército estava acovardado, exército de Israel. Aí chega Davi. Davi não olha para o gigante, Davi olha para Deus. Eu vou contra esse gigante em teu nome, Senhor, porque é o Senhor que vai me dar a vitória contra esse incircunciso filisteu. E venceu e teve a vitória, porque ele não olhou, irmãos, para as ameaças, ele olhou, foi para Deus. E é assim que a gente vai vencendo, meus irmãos, na nossa caminhada. Amém, irmãos? Então, quando enfrentamos crise em nossas vidas, nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se tem gente passando luta aqui esta noite, mas deixa eu dar uma palavra profética para a sua vida. Essa luta vai passar e você vai glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que vai dar a vitória. Confia em Deus, somente quem confia em Deus diz amém aí, glorifica. O Salmo 46, versículo 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Não temeremos, irmãos. Quando Ezequias recebe as ameaças de Senaqueribe, sabe o que ele vai fazer? Chama o profeta Isaías, corre para o templo para orar, porque ele sabe que a oração é uma arma de defesa. E então, quando estivermos em crise, irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos clamar ao Senhor, que através da oração nós vamos alcançar a vitória. Deus vai responder a oração de Ezequias e envia um anjo, irmãos, um anjo, e destrói todo o exército de Senaqueribe. Um anjo garantindo a vitória para Judá. Então, quando a gente ora, irmãos, o Senhor responde e a nossa vitória vem em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão, que 2025, se nós estivermos, irmãos, comprometidos com o Senhor, fizermos uma reforma espiritual em nossas vidas, confiarmos em Deus, a resposta é: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Fica firme no Senhor, confia no Senhor, fica com boas expectativas,
porque Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. 2025 vai ser um ano de mudança, 2025 vai ser um ano de compromisso com Deus, de fidelidade a Deus, 2025 vai ser um ano de santificação, 2025 vai ser um ano, irmão, de clamor, de oração, mas também 2025 vai ser o ano da nossa vitória, porque maior é o nosso Deus, Ele escuta nossas orações, Ele inclina o seu ouvido para nossas vidas, Ele conhece os nossos corações. Continua firme com o Senhor, seja fiel ao Senhor, e todas as coisas que se levantarem vão cair por terra. Não é por causa do nosso conhecimento, não é por causa da nossa força, é porque o Senhor nosso Deus vai nos dar a vitória, como deu a Ezequias, um rei que o seu reinado foi potentoso e vitorioso, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Então fique firme, e somente aqueles que creem que o 2025 vai ser um ano abençoado, fiquem em pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Abre a tua boca e começa a glorificar a esse Deus maravilhoso.